ter uma opinião diferente. Isso já bastava para ser tratado como um inimigo do regime militar. A ditadura instaurada pelo golpe de 1964 perseguiu, espionou e torturou os opositores. E documentou amplamente os passos daqueles que queriam um outro modelo político. Revisitar os documentos do período é se deparar com os absurdos e com a paranoia daqueles que tomaram o poder à força. 31 de março de 1964. 50 anos de um golpe que colocou o Brasil em um pesadelo. As lembranças estão nítidas na memória de quem viveu a ditadura militar e vão permear para sempre a história do país. Era o período da Guerra Fria. O mundo se dividiu entre capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, e socialistas, bloco encabeçado pela União Soviética. João Goulart, que assumiu a presidência da República depois da renúncia de Jânio Quadros, decretou a nacionalização de refinarias de petróleo particulares e queria fazer a reforma agrária. A ala mais conservadora da sociedade, como as Forças Armadas e o alto clero da Igreja Católica, se posicionou contra as medidas. Havia o receio de que Jango se alinhasse com os governos socialistas, como o de Cuba. Uma crise política e econômica se instalou no país, e os militares assumiram o governo com um golpe de Estado que levou o então presidente ao exílio. Atenção! O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. A ditadura dos generais durou 21 anos, tempo de censura, torturas e mortes, época em que ser contra o governo poderia custar a vida. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. A publicação de um texto que condenava o assassinato do estudante Edson Luiz, morto por policiais no Rio de Janeiro, e outro que denunciava a tortura de padres contrários ao regime, transformaram Frei Cláudio em alvo dos militares. As acusações eram graves. Nós éramos criminosos aí, ligados a movimento internacional. Usávamos dinheiro também de fora, do estrangeiro, para derrubar o governo. Bom, isso não estava nem ao nosso alcance, nem era a nossa intenção. Nós queríamos justiça, respeito, e não violência e perseguição. O DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, principal órgão de repressão da ditadura militar, funcionava neste prédio na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte. Hoje, o edifício abriga o Departamento de Investigação Antidrogas da Polícia Civil. As vítimas contam que aqui sofreram tortura física e psicológica. Em 1990, depois da redemocratização do país, o Arquivo Público Mineiro pediu os registros do que aconteceu no DOPS nos anos de chumbo. Mas o comando da polícia disse que os documentos haviam sido queimados. A polícia usou alguns documentos do DOPS. Então era claro que essa documentação existia. Em 1998, 250 mil páginas de documentos secretos foram finalmente entregues ao arquivo público em quase 100 rolos de microfilmes. A polícia voltou atrás depois de uma CPI instaurada na Assembleia de Minas para apurar a incineração do material. Os rolos de microfilmes e as fichas dos investigados revelaram detalhes de um período negro da nossa história. O DOPS começou as suas atividades aqui em Belo Horizonte em 1927, investigando pessoas, fazendo trabalho de infiltração em movimentos sociais para coletar informações. E em vários momentos o trabalho de repressão mesmo, né? Prisão de pessoas, abusos nas delegacias. Há relatos muito íntimos de pessoas que passaram por situações bastante constrangedoras. A maior parte dos documentos pode ser acessada pela internet. Apenas os que são considerados confidenciais devem ser solicitados pessoalmente e dependem da autorização dos envolvidos ou dos familiares para serem consultados. A abertura desse acervo foi muito importante para a conquista da cidadania, para os direitos individuais, uma vez que eles são documentos probatórios para as vítimas, né, conseguirem aí a indenização, e fonte primária para pesquisa histórica. Nos ajuda a entender como é que foram os processos de repressão do Estado brasileiro e nos ajuda a perceber como a construção de um Estado democrático é um trabalho difícil, delicado e que a gente deve valorizar. O direito a acessar documentos tão importantes para a história só foi possível uma década depois do retorno da democracia.
Até hoje, muitos crimes contra os direitos humanos ainda não foram revelados. Muitas pessoas desaparecidas, cujos corpos não foram localizados, eu acho que isso é o principal. Acho que também a responsabilização, né, de quem cometeu as violências, quem praticou, quem torturou, quem matou, quem ocultou os corpos. Demissões do serviço público, milhares de pessoas foram demitidas, alguns foram aposentados, as pessoas que foram exiladas. Esse tipo de repressão é menos conhecido também em sua expressão numérica. Isso daí não foi ainda suficientemente estudado. São cruzes, sem nomes, sem corpos, sem datas, memória de um tempo onde lutar por seu direito é um defeito que mata.